Desemprego em agosto é o menor dos últimos 7 anos. 5 capitais anunciam transporte gratuito para a eleição. E você vai ver também. Comprovante de vacinação contra a Covid não será mais obrigatório para embarque em cruzeiros aqui no Brasil. Enquanto a Flórida contabiliza os danos e perdas, outros estados se preparam para a chegada do furacão Ian. Putin assina a anexação ilegal de territórios ucranianos e menciona armas nucleares em seu discurso. E seguindo séculos de tradição, nova moeda com o rosto do rei Charles III é revelada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora é 1h01 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Sextou, não é? Graças a Deus. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo hoje. O desemprego caiu em agosto e registrou o menor nível dos últimos 7 anos. Os dados foram divulgados nesta sexta pelo IBGE. O Brasil inicia o último trimestre do ano com queda na taxa de desemprego. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mostram, aliás, uma queda acentuada. A desocupação não ficava em um patamar tão baixo desde julho de 2015. De acordo com o levantamento, a taxa de desocupação em agosto ficou em 8,9%. Esse número é o mais baixo desde julho de 2015, quando marcou 8,7%. Na comparação com agosto do ano passado, a redução foi de 30,1%. E em relação ao trimestre anterior, a queda foi de 0,9%. Essa foi a sexta queda seguida da taxa no país. Em números absolutos, o Brasil tem hoje um total de cerca de 9.700.000 desempregados, que também é o menor patamar desde novembro de 2015. A quantidade de pessoas ocupadas chegou a 99 milhões. O salário médio também cresceu e chegou a R$ 2.713. Os resultados confirmam a recuperação do mercado de trabalho brasileiro. Seguimos na contagem regressiva para as eleições. Faltam 2 dias para o pleito. E trazemos um alerta para quem ainda não baixou o aplicativo e-Título. Amanhã é o último dia para fazer o download e obter a versão digital do título de eleitor. E olha só, pelo app, o eleitor pode executar vários serviços relativos à eleição, como se identificar nos locais de votação ou consultar qual é sua sessão eleitoral. Outra possibilidade é o envio da justificativa de ausência no pleito, mas isso só poderá ser feito no horário da votação no domingo. O aplicativo não poderá ser baixado no dia da eleição. Ele estará disponível só até sábado ou a partir de segunda-feira. Para ser usado como documento de identificação na hora de votar, o eleitor precisa ter feito o recadastramento biométrico. O título digital deve apresentar uma foto, mas não é necessário dispor do documento impresso no dia. Vale destacar que o e-título não é obrigatório. Para votar, o eleitor pode levar um documento com foto, o título de eleitor impresso ou o aplicativo. E olha que bacana, para facilitar aí o deslocamento dos eleitores nesse domingo, pelo menos 5 capitais vão oferecer ônibus de graça. Apenas com o título de eleitor em mãos, os moradores do Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, São Luís e Manaus poderão tomar ônibus de graça para se dirigir até o local de votação. A ideia é possibilitar que as pessoas exerçam com tranquilidade e praticidade o direito de votar. O objetivo é colaborar com a democracia do país. Mas cada região anunciou suas próprias regras. No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes definiu que o horário da gratuidade começará às 6 da manhã e irá até às 8 horas da noite. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca liberou a passagem durante o dia, nas 254 linhas que operam na cidade, com exceção da linha de turismo. Em Maceió, no estado de Alagoas, o transporte coletivo já é gratuito aos domingos, mas por lá a frota será reforçada em 50%, com viagens extras garantidas das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já em São Luís, o período livre será das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. E em Manaus, o decreto prevê passe livre das 4 horas da manhã até as 6 da tarde.
Algumas capitais se posicionaram contrárias à gratuidade da passagem, como Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa e o Distrito Federal. Apenas em Vitória, a viagem será garantida para pessoas cadastradas no programa Porta a Porta. O programa atende pessoas com deficiência física que residem em áreas de difícil acesso. O Brasil corre o risco de sofrer com a falta de professores no ensino fundamental nos próximos anos. Um dos motivos para a defasagem da profissão é a falta de interesse na carreira. As salas de aula nos cursos de pedagogia estão cada vez mais vazias. A pesquisa foi divulgada pelo SEMESP, que é o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. Ela mostra que até 2040, o Brasil poderá sofrer uma carência de 235 mil professores na educação básica. O principal problema, segundo o estudo, é um crescente desinteresse pela profissão, especialmente entre os jovens. De acordo com o levantamento, a procura por cursos de licenciatura foi bem menor do que no restante do ensino superior. De 2010 a 2020, houve um crescimento de 53,8% nas matrículas em cursos de graduações para o ensino, enquanto nos demais cursos o aumento ficou em 76% no período. O estudo aponta ainda o problema da evasão. Nos 10 anos analisados, o percentual de estudantes que concluiu os cursos de licenciatura aumentou apenas 4,3%. E o reflexo é que a carreira vem registrando um processo de envelhecimento dos profissionais. Entre 2009 e 2021, o número de professores em início de carreira, com até 24 anos, caiu de 116 mil para 67 mil, uma retração de 42,4%. Ao mesmo tempo, o percentual de docentes do ensino básico com 50 anos ou mais cresceu 109% no período. De educação, nós mudamos para a saúde, porque a partir de hoje fica proibida aí a venda de 70 planos que estavam disponíveis no mercado. O motivo foram as reclamações feitas pelos usuários à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A suspensão imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é temporária. Fazem parte da lista 70 planos de saúde que foram alvo de várias reclamações por falhas na cobertura assistencial. Foram 37.936 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento neste segundo trimestre. Ao todo, são 70 tipos de convênios médicos, de 13 operadoras. Do total de suspensos, 45 são da Amil. A estimativa é de que cerca de 1.600.000 beneficiários fiquem protegidos com a medida. Esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. A apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid não será mais obrigatória para o embarque em cruzeiros aqui no Brasil. A nova medida foi aprovada pela Anvisa. Com as novas medidas, embarcações vindas do exterior só poderão entrar em portos brasileiros que forem designados pela Organização Mundial da Saúde. Isso servirá como garantia de que haverá uma equipe de fiscalização da Anvisa nos pontos de entrada. A agência ressaltou ainda que as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena. O tempo deve variar de acordo com o caso, seja ele leve, moderado ou assintomático. As exigências valerão para brasileiros e estrangeiros a partir dos 3 anos de idade. Agora vamos falar do tempo, afinal o dia de votação aqui no país já está chegando e fico alerta. Alguns eleitores devem enfrentar um domingo chuvoso e instável, principalmente aqueles que estão na região sul e sudeste do país. Vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento aqui na capital. Você vê aí na sua tela, ó, nublado, gelado e venta bastante. De volta comigo, vamos conferir aí a previsão para esta sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades do país. Todo mundo de olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o tempo deve continuar instável nesta sexta-feira, com previsão de chuva moderada e máxima aí de 28 graus. No final de semana, o tempo volta a ficar bem mais firme, com sol e calorão. No sábado, a máxima prevista é de 29 graus e no domingo, a máxima é de 30 graus. No Rio de Janeiro, a sexta-feira será marcada por chuva. Hoje, a máxima não deve passar dos 23 graus.
No final de semana, o sol deve voltar a aparecer e o volume de chuva deve diminuir um pouco. A máxima prevista para o sábado é de 28 graus. E no dia da eleição, de 25 graus, que é no domingo, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A capital paulista vai registrar aí mais um dia de chuva e baixas temperaturas hoje. A máxima prevista aqui é de 19 graus. No final de semana, o tempo deve ficar um pouco mais firme, com máxima de 23 graus, tanto no sábado como também no domingo, que é o dia de eleição. E tem chuvas isoladas aí em algumas áreas. Veja a seguir. Putin assina a anexação ilegal de territórios ucranianos e menciona armas nucleares em seu discurso. E seguindo séculos de tradição, nova moeda com o rosto do rei Charles III é revelada. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília e voltamos aí com destaque internacional. Nacional. A Prefeitura de São Paulo confirmou nesta semana a morte de uma mulher de 42 anos por meningite na zona leste da capital. A cidade aqui de São Paulo vive um surto da doença. É verdade, Dani. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite o que é a doença e quais são as formas de prevenção. Só nas regiões da Vila Formosa e Aricanduva, na zona leste da capital paulista, 5 casos de meningite foram registrados. Um bebê de 2 meses e 4 adultos. Entre eles, a mulher de 42 anos, que foi a óbito nessa semana. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo já avalia a situação como um surto. A imunologista Lúcia Wade explica por quê. Acima de 4 casos numa mesma localidade já é considerado surto, né? E é o que a gente está observando aqui na região da Zona Leste de São Paulo. Alguns casos já foram notificados, infelizmente óbitos também. Então já é uma situação considerada surto da doença. Meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o sistema nervoso central. Ela pode ocorrer de várias formas. Meningites, elas podem ser transmitidas por vírus, bactérias, parasitas e fungos. As que mais são prevalentes aqui no Brasil são as que são transmitidas por vírus e bactérias. Entre elas, a meningocócica do tipo C, o mais comum no Brasil. Mas para ele existe vacina, que é voltada principalmente para as crianças, mas também para os adolescentes e adultos, em especial os imunossuprimidos. A primeira dose desse imunizante costuma ser aplicada logo nos primeiros meses de vida do bebê. Isso porque essa vacina faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Em caso de surto, os habitantes das regiões afetadas devem se vacinar para interromper a circulação da bactéria. Por isso, na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde informou que a imunização nos 2 bairros atingidos está disponível para moradores com idades entre 3 meses e 64 anos. Até agora, de acordo com a pasta, cerca de 9.000 pessoas foram vacinadas. Pelo fato de ser uma doença altamente contagiosa, é importante que todos os contactantes da pessoa infectada tomem a vacina e também as pessoas que moram próximas ou nessa região onde está sendo evidenciado esse aumento de casos. Mesmo quem já tomou a vacina, doutora? Mesmo quem já tomou a vacina, porque a gente está falando de um surto. E a vacina ela deve ser administrada, porque às vezes a pessoa não sabe se recebeu a dose da vacina correta, se recebeu reforço ou não. Higienizar as mãos constantemente, usar máscaras e evitar aglomerações também é recomendável para evitar a transmissão da meningite causadora do surto em São Paulo. E é preciso se atentar também aos principais sintomas da doença, como dor de cabeça, rigidez do pescoço, mal-estar, náusea, vômito, sensibilidade à luz, febre, confusão mental e manchas vermelhas na pele.
Segundo a imunologista, os quadros evoluem rapidamente, podem deixar sequelas e até levar à morte. Por isso a necessidade de quando a pessoa, a criança apresentar qualquer um desses sintomas, procurar um posto médico, um hospital mais próximo, para logo receber o antibiótico e receber tratamento adequado rapidamente, antes que a doença evolua e para a forma mais grave e deixe sequelas. Agora sim, vamos para o destaque internacional. O presidente russo Vladimir Putin assinou nesta sexta-feira a anexação de parte do território ucraniano à Rússia. No início da cerimônia, Vladimir Putin discursou para políticos locais, alegando que as pessoas fizeram suas escolhas, em referência à vitória proclamada por Moscou nos referendos de anexação realizados em Kherson, Zaporísia, Donetsk e Luhansk, que totalizam cerca de 15% do território ucraniano. O anúncio veio dias depois que Moscou realizou referendos para supostamente ouvir a opinião dos moradores dessas áreas sobre a anexação dos territórios. Mas o governo ucraniano, assim como a Organização das Nações Unidas e países do Ocidente, não reconhecem a validade dos referendos e dizem que a decisão viola o direito internacional. Nesta mesma cerimônia de anexação, Vladimir Putin acusou ainda o Ocidente de estar travando uma guerra híbrida contra o seu país, através do envio de armas à Ucrânia e do financiamento militar ao país. E sem dar mais detalhes, voltou a falar em ameaça de uma guerra nuclear. Autoridades de Kiev prometeram recuperar todas as terras tomadas pela Rússia e disseram que a decisão de anexar os territórios destruiu qualquer perspectiva de negociações. E após a passagem do furacão Ian pela Flórida, nos Estados Unidos, as autoridades e a população começam a contabilizar os danos e as perdas. Até o momento, 21 mortes foram confirmadas. A Flórida conta seus mortos após a passagem do furacão Ian. Na região se multiplicam as imagens de ruas transformadas em canais de águas turvas, embarcações jogadas no chão e casas destruídas. Prosseguem as buscas por 18 pessoas desaparecidas na quarta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou perto do arquipélago dos Keys. 4 cubanos nadaram até o litoral da Flórida e a guarda costeira resgatou outros 3. A tempestade tocou o solo na tarde de quarta-feira, ainda como furacão de categoria 4, em uma escala que vai até 5. O fenômeno avançou pelo estado com fortes ventos e chuvas torrenciais. Na manhã desta quinta-feira, mais de 2,6 milhões de residências e comércios permaneciam sem luz. Já estamos finalizando essa edição, mas antes nós vamos conhecer a nova moeda do Reino Unido com o rosto do rei Charles III. Ela foi apresentada hoje. Confira como ficou. A face do rei, a Royal Mint, a Casa da Moeda Real, revelou nesta sexta-feira o modelo da efígie das futuras moedas do país com o rosto de Charles III. O retrato vai aparecer em 2 unidades de uma série especial comemorativa da vida da rainha Elizabeth II, uma de 5 libras esterlinas e outra de 50 pence, como os britânicos chamam o centavo. De acordo com a Royal Mint, as moedas entrarão em circulação nos próximos meses, provavelmente em dezembro. Obra do escultor Martin Jennings, o retrato foi feito a partir de uma fotografia e aprovado pelo monarca. Como a tradição manda, o rosto do rei está virado para a esquerda, na direção oposta à da rainha Elizabeth II. As peças também terão uma inscrição em latim que significa Rei Charles III, pela graça de Deus, defensor da fé. As moedas britânicas com a efígie de Elizabeth II continuarão legais e em circulação. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Um ótimo final de semana para você.